palavra ao desembargador João Batista para o julgamento da apelação 103.9641.31.2019, 401.3400. Para resumir o relatório, o Caio Fujisawa Souza juizou a ação em face da União e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, objetivando, aspas, anular o ato de convocação, realização e resultado do exame psicotécnico complementar, em caso o requerente não tenha sido eliminado na investigação social, e seja nomeado e empossado no cargo de policial rodoviário federal. Fecha-se aspas. Concurso regido pelo edital 1/2008. Sentença um pouco longa. Foi julgado improcedente o pedido. Entre os fundamentos consta: comungo do entendimento jurisprudencial que admite como legítima a exigência de exame psicotécnico em razão da expressa previsão legal, mas que não o aceita quando realizado com o propósito de não apenas aferir a existência de traço de personalidade que impeça o regular exercício do cargo, mas a adequação do candidato a perfil profissiográfico sigiloso. Se previsto em lei, pode o poder público realizar o psicotécnico. Súmula 686 do Supremo Tribunal Federal. Porém, deve fazê-lo apenas para o fim de verificar se o candidato possui personalidade que prejudique ou inviabilize o regular exercício do cargo. Todos os testes psicológicos aplicados na avaliação psicológica em questão compõem a lista de testes avaliados e aprovados pelo CFP. Especificamente em relação ao autor, foram feitas as seguintes considerações técnicas. Aqui é uma série de considerações. Diante do exposto, o presente conselho, esse foi o conselho, o presente conselho sugere que o aluno não demonstrou controle emocional durante as instruções, em desacordo com as atribuições exigidas para o cargo de policial rodoviário federal, haja visto apresentar instabilidade emocional em diversos momentos, desde o curso de formação profissional. Conforme demonstrado e considerado que a avaliação técnica e psicológica complementar atendeu aos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, bem como pela jurisprudência, ao passo que contou com previsão legal e editalícia mediante critérios objetivos, além de possibilidade de revisão com interposição de recurso administrativo. A improcedência da demanda é medida que se impõe, disse o juiz. Pela ação do autor, dizendo que se trata de ação em que o objetivo é a declaração de nulidade por ilegalidade do ato administrativo que convocou o requerente, ora apelante para avaliação psicológica complementar no final do curso de formação para o cargo de policial rodoviário federal. Além de ser ilegal, o ato de convocação para avaliação psicológica complementar foi ilegalmente reprovado na nova avaliação psicológica, eliminado do certame, mesmo tendo sido aprovado com louvor na fase de avaliação psicológica realizada na primeira etapa do certame. Fazendo interpretação gramatical da Lei 9.654/98, é possível concluir pela ilegalidade do exame psicotécnico complementar, porquanto dispõe a norma que o ingresso nos cargos da carreira de que trata esta lei dar-se-á mediante aprovação em concurso público constituído de duas fases, ambas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira de exame psicotécnico de provas de títulos e a segunda constituída de curso de formação, artigo 3º. Em nenhum momento traz a lei previsão para execução de curso psicotécnico durante o curso de formação. Para justificar a aplicação da avaliação psicológica complementar, as apeladas alegaram que a avaliação psicológica seria aplicada para alguns candidatos que apresentassem qualquer mau comportamento e que tal situação estava regulada no item 1.7 do edital 47. Em relatório da segunda etapa, afirma-se que o candidato apresentou ansiedade e dificuldade em realizar procedimento em nível maior do que os demais em relação a uma certa dinâmica, porém, os fatos ali descritos não ocorreram. É inverídica a afirmação de que se mostrava afobado e ansioso durante as aulas. De outra sorte, mesmo que estivesse ansioso, dizer que a ansiedade aumenta quando se passa por situações de estresse, tais como as vivenciadas na dinâmica estressora, não é nenhuma novidade e nenhum demérito.
Ao saber do resultado, esperou a cópia dos exames, mas nunca os recebeu. Não é possível a interposição de recurso se não se sabe mais quais foram os motivos que provocaram a eliminação. Na verdade, apresentou um recurso às cegas, somente para testar a interposição de recurso, já que, sem saber o real motivo da sua eliminação, não poderia impugnar as alegações que o prejudicaram. A avaliação psicológica visa apurar entre os candidatos um determinado perfil, contudo, o ser humano é complexo e, portanto, torna-se desarrazoável a busca de um determinado perfil para declará-lo como apto ao cargo de policial rodoviário federal. Outra razão apresentada, o Ministério Público Federal não emitiu opinião sobre o mérito da causa. É o relatório, senhor presidente. Ceda a palavra ao advogado da apelante. Cumprimento cordialmente, excelente. Me ouvem? Pois não, doutor? Está com a palavra. Cumprimento cordialmente, excelente senhor desembargador relator, o presidente, desembargador-presidente dessa colenda sessão, dessa turma ampliada. Excelência, eu nem vou me adiantar muito, até porque a situação já foi julgada, assim, já teve uma análise exatamente sobre isso. O outro advogado trouxe todas as ponderações no sentido de que realmente não existe a lei para exame psicotécnico na fase de avaliação, até porque ele já foi aprovado, né, anteriormente. Então, assim, se você colocar uma avaliação de novo, para que serve o ato anterior, né? A gente estaria fazendo um ato inútil. A administração estaria gastando dinheiro para fazer uma avaliação psicotécnica na qual nem ela mesma confia. Então, só reiterar mais ou menos o que o outro advogado comentou. E, no caso, eu queria chamar a atenção, excelência, que nesse caso, o candidato Caio, ele passou de novo agora no concurso de 2021, está juntado aos autos, a informação, e de novo foi aprovado como ok na avaliação psicológica. Então, novamente, a administração confirma por uma segunda ou uma terceira vez que ele é apto, porém eliminou ele no curso de formação por algum motivo que a gente desconhece. E realmente eliminar por motivo desconhecido realmente não se adequa ao Estado Democrático de Direito. Então, nesse sentido, excelência, é só realmente reiterar as razões da apelação e chamar a atenção, porque o outro advogado falou que não tinha nenhum caso julgado desses, né? Tem sim, e tem exatamente da relatoria do doutor Daniel, que é um outro processo também, que não é aquele 103, mas é o 105, 92, 27, dígito 20. Vou repetir para ficar mais claro. 105, 92, 27, dígito 20, de 2020. Foi julgado agora em julho. As partes, no caso aqui, a apelação é da União, a única diferença, e a outra parte é Thiago Michael Hansen. E aí, a Vossa Excelência manteve a sentença no sentido de declarar a nulidade da eliminação dele pelo psicotécnico dentro do curso de formação. Então, nesse sentido, a Excelência só reitera as razões e requer o provimento do recurso. Com a palavra, o eminente relator. Este, como em outros casos, sempre junto cópia de artigo que tenho escrito sobre concurso público, um destaque para o exame psicotécnico. É um artigo intitulado Controle Judicial da Discricionariedade de Banca Examinadora e Concurso Público. Está em livro dedicado a homenagear o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, publicado em 2014. Tenho repetido sempre os argumentos que coloquei nesse artigo publicado. Eu concluo esse artigo citando uma opinião muito importante da ministra Maria Isabel Galotti Rodrigues, então desembargadora federal,
e disse o seguinte: a Constituição prevê que a lei, e somente ela, possa estabelecer as condições para o exercício do cargo público. A adequação a determinado perfil profissional estabelecido por psicólogos não é, contudo, requisito legal de investidura previsto para cargo algum. E nem seria razoável que eu fosse, pois a infinita diversidade de personalidades, sempre com aspectos positivos e negativos, escapa à possibilidade de cadastramento e identificação da psicologia. O candidato pode ter a boa capacidade de concentração, mas ter excelente não ter a boa capacidade de concentração, mas ter excelente memória e raciocínio lógico, por exemplo. Alguma determinada característica de temperamento não possuída em grau satisfatório pode ser amplamente compensada por outras ostentadas pelo candidato. Eu continuei dizendo que a ilustre magistrada, hoje ministra do Superior Tribunal de Justiça, aplicava aí os princípios da complementaridade e do pluralismo. À luz desses princípios, não seria ousado afirmar que a exigência de perfil profissográfico positivo, em vez da reprovação de desvios de personalidade que prejudiquem o exercício do cargo, atenta contra o direito à diferença, este que se afirma no pluralismo democrático contra a ideologia do pensamento único. Eu transcrevi aqui mais alguma coisa. Disse que durante o curso de formação do apelante foi solicitada a avaliação psicológica complementar. Esse é outro detalhe desse caso, né? Aqui não é a reprovação no exame, no primeiro exame do concurso, no exame principal do concurso. É um teste aplicado casuisticamente para um candidato ou outro, de acordo com as observações feitas durante pelo comportamento do candidato durante o curso. Eles chamam aquele candidato, escolhem aquele candidato e aplicam um teste complementar. Quer dizer, dá uma violação aqui que eu agora verifico, né, questão do sigilo, né, do resultado, porque você sabe quem é que está prestando aquela prova e, no caso aqui, sendo reprovado nesse teste complementar. Houve, na sustentação que ouvimos há pouco tempo, né, essa alegação de que não está, para a Polícia Rodoviária Federal, não está prevista a realização, especificamente a realização de exame psicotécnico. Esse é um argumento novo que está sendo levantado. E eu imagino, que não fui conferir, mas tenho uma certa convicção ou um convencimento de que realmente isso possa estar acontecendo. A Polícia Rodoviária está tentando aplicar exame psicotécnico com base na lei da Polícia Federal, porque há um movimento da Polícia Rodoviária para se equiparar à Polícia Federal. Há um movimento corporativo nesses termos. Senador Jamil? Eu acho que me recordo, a observação do advogado foi no sentido de que não havia exigência de o psicotécnico complementar, não é? Sim. Durante o curso, mas a lei prevê o exame psicotécnico antes do curso de formação hoje. Hoje não. Não complementar. Ele teria alegado que não há previsão de um exame complementar, isso, né? Complementar, que eu já de antemão digo que, para mim, ele fere, né, um dos princípios do concurso público, que é o sigilo, né? Ao se corrigir uma prova, salvo aquelas que não admitem, tipo a prova oral, que a pessoa já expõe já a sua identidade, né? Já se verifica de antemão a sua identidade, mas, em regra, sempre que possível, a prova tem que ser corrigida com atenção a esse critério, né? O sigilo. Não se pode identificar o candidato, em princípio, salvo se for necessário devido à natureza da prova. Aqui eu fico preocupado com essa característica do exame, né? O candidato é pescado durante o período do curso para poder fazer essa prova individualizada, específica, né?
até que ponto isso aí não feriria o princípio da impessoalidade na realização desse curso. E outra coisa que eu concluí, eu não vou ler o meu voto, que é grande, né? É extenso. Eu vou cansar os senhores já nesse final de sessão, né? Tantos casos importantes e complicados sobre julgamento. Concluí meu voto dizendo o seguinte: exigiu-se avaliação psicológica complementar em razão de o autor ter apresentado, aspas, ansiedade e dificuldade em realizar os procedimentos em nível maior do que os demais. Fecham-se aspas. De acordo com o laudo complementar, aspas, os resultados sugerem pessoa inteligente, com capacidade laborativa mediana, realizando as atividades com instabilidade de ritmo, mas com adaptação adequada às tarefas rotineiras. Apresenta boa reação frente à fadiga, o que mantém preservada a sua produtividade e bom potencial intelectivo, utilizando de forma adequada suas potencialidades. Até aqui eu fiquei até em dúvida, será que vão reprovar esse camarada? Porque estão falando de qualidades aqui, por enquanto, né? Depois disso, e mais, de acordo com o laudo psicológico complementar, o laudo apresenta, aspas, capacidade de julgamento e crítica, tende a ser preciso e coerente ao analisar os fatos, utiliza com sucesso o raciocínio lógico na busca de resoluções de problemas e boa capacidade discriminativa. Fecham-se aspas. Disse ainda que o autor, aspas de novo, apresenta relacionamento interpessoal de respeito no convívio com os outros, embora possa ser invasivo, com momentos de reserva e outros de proximidade excessiva. Evidencia princípios morais estáveis, atitude de personalidade vigilante e combativa. Como traços negativos, o apelante apresentaria, aspas, dificuldade em gerenciar conflitos, podendo reagir intempestivamente, com diminuição da assertividade, especialmente diante de situações novas. Precisa ir ao dicionário para saber o que é essa assertividade. Diminuição da assertividade, né? Um conceito muito abstrato, né? Quanto aos aspectos afetivos emocionais, demonstra pouca maturidade emocional e dificuldade de controle das emoções, revelando recursos escassos para lidar com situações de tensão e adversidade. Vejam a abstração dessa avaliação, né? Apresenta pouca maturidade emocional associada a baixa assertividade, de novo aqui esse conceito que eu não entendo bem o que é, denotando dificuldade em lidar com situações de estresse e baixa resistência à frustração. Fecha-se aspas. Eu prossegui o seguinte: não convence que o apelante, depois de ter sido aprovado no exame psicotécnico, na fase de seleção, possa ser eliminado do curso de formação mediante parecer de profissionais da psicologia, em função de traços de personalidade que não caracterizam patologias, data vênia. Onde está dito que uma pessoa com as apontadas características de personalidade, se é que as tem, invariavelmente, ao longo de toda a vida, né, não pode desempenhar a função de policial rodoviário federal? A Constituição estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Artigo 37(2). Mas a lei não dá e nem poderia dar carta branca para o psicólogo julgar, botei entre aspas, julgar, né? É o que, na verdade, está fazendo a personalidade de alguém e determinar se esse alguém pode ou não pode, como no caso, exercer cargo destinado a simples patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. Coloco simples aqui no sentido de que é uma função relativamente simples, né? Não é que não seja importante, é muito importante. Mas é simples. A execução da atribuição não é tão difícil como acontece, por exemplo, na Polícia Federal, em que a variedade de atribuições é muito maior. Por isso, eu dei provimento à apelação, reformando a sentença para considerar inválido o ato que eliminou o autor na avaliação psicológica complementar, assegurando-lhe permanência no curso de formação profissional e nomeação e posse de acordo com a ordem de classificação, caso aprovado em todas as etapas do certame.
foi o meu voto, senhor presidente, que eu mantenho. Excelência, concluiu, então. Concluí. Conforme consta da certidão, na sessão inicial, Vossa Excelência deu provimento e houve a divergência iniciada pelo desembargador Jamil e que eu acompanhei, negando provimento. Eu passo a palavra então ao desembargador Jamil para o seu voto. Presidente, e a decisão de Vossa Excelência, já achou? Eu imprimi agora. Além daquele Bem, presidente, que referiu o advogado anterior, deste caso, o precedente citado pelo ilustre advogado, a doutora Vanessa conseguiu imprimir aqui, e eu verifico que, efetivamente, eu decidi em sentido contrário ao que está sendo... Vossa Excelência vai pedir vistas ou vai alterar? Eu já quero adiantar. Não, eu iria pedir vista, mas como eu já tenho um voto aqui, eu vou retificar o meu voto. É o que eu vou fazer também, presidente. Eu vou retificar o meu voto, porque quando houve essa sentada de julgamento, e naquele outro caso também, que Vossa Excelência findou por adiar, eu me reportei a uma decisão minha e dando pela legitimidade desse teste, dessa avaliação psicológica continuada. O doutor advogado do primeiro caso, ele falou comigo outro dia sobre isso e falou assim: doutor Jamil, o senhor é o juiz mais legalista da sessão inteira, e o senhor viu a lei, sabe que a lei não trata disso. Eu digo, é verdade, vamos repensar nesse caso. Porque naquela ocasião, presidente, eu me referi, como disse, a uma decisão anterior minha, mas já me chamava a atenção, inclusive na nota taquigráfica, que está em algum lugar aqui, de que realmente a lei 9.654, de 98, não trata de uma avaliação psicológica continuada. Ela diz o seguinte, no artigo 3º, o ingresso nos cargos da carreira de que trata esta lei dar-se-á mediante aprovação em concurso público constituído de 2 fases, ambas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira, eliminatória e classificatória, de exame psicotécnico e de provas e títulos, e a segunda constituída de curso de formação, ou seja, o exame psicotécnico, ele está na primeira fase. E aí o desembargador João Batista até bem alertou, e também o advogado da tribuna falou a mesma coisa. Ou bem o primeiro exame psicotécnico tem a sua validade científica reconhecida, ou não tem. Porque se faz um exame e depois precisa de novo ficar avaliando essas condições psicológicas do candidato, é sinal de que alguma coisa está errada. Imagine, é uma espécie de recall, o curso de formação que se destinaria a introduzir o candidato nessa segunda fase do concurso ao universo já das atribuições do cargo, estaria desvirtuada, porque aí nós estaríamos de novo fazendo provas não para a formação, mas ainda para a superação dessa primeira etapa, que é constituída desse exame psicotécnico, cuja legitimidade já não há mais discussão. O Supremo já bateu definitivamente o martelo, dizendo que, estando previsto em lei, é legítimo o exame, e, claro, assegurado direito de recurso, vistas, etc., e aguardada também a individualidade, enfim, para que isso não seja exposto. E o desembargador João Batista bem fez alusão agora a uma situação altamente constrangedora de um candidato já no curso de formação ser retirado ali, escolhido, por alguma coisa que já fizeram no curso, e tirado para fazer de novo esse exame. Quer dizer, é um captus diminutum máxima para o candidato, que tem exposto assim, toda a sua intimidade ali entre os seus colegas de curso de formação.
Então, o psicotécnico bem assegura essa escolha, digamos assim, ou essa seleção de pessoas que têm, não diria bem um perfil, né? Que é um termo que traz assim algum tipo de restrição, mas que elimina do candidato, digamos assim, elimina candidatos com perfis que possam trazer dificuldades para o exercício desse cargo. Então, estou muito inclinado a rever esse meu posicionamento, em razão exatamente da teleologia do artigo 3º, que estabelece claramente, da Lei 9.654, que o psicotécnico fica na primeira fase, ele não vai para o curso de formação. Essa previsão está no edital, mas me parece assim, eu até digo na minha decisão, e disse também, está na nota taquigráfica, né, que é um bom momento, sim, o curso de formação para avaliar tudo isso. Mas aí não há previsão legal para isso, e talvez seja isso que tenha se referido o doutor advogado do primeiro caso, quando diz que está trazendo para a Polícia Rodoviária Federal o regime próprio lá da Polícia Federal, que é a mesma lei da Polícia Civil do Distrito Federal, que também é da União. E talvez nessa lei se estabeleça no curso de formação esse tipo de verificação. Mas estamos aqui, essa lei da Polícia Federal é de 60 e alguma coisa, 66, por aí, e essa lei aqui é de 98, portanto, 30 anos depois, né? 30 anos depois, a administração pública já tem experiência mais do que suficiente para saber exigir nas leis e nos editais aquilo que é adequado àquele cargo, enfim, não é? A Polícia Rodoviária Federal tem ganhado assim uma projeção muito grande, as suas atribuições estão superdimensionadas hoje, eu nem sei se isso é bom ou ruim, mas o fato é que hoje isso está acontecendo, tem participado de muitas operações em conjunto com a Polícia Federal e até mesmo nessas ações nas rodovias. Então, é uma polícia hoje muito presente e muito importante. Mas está com uma tendência também assim preocupante, que é a sua militarização. Ela está cada vez mais militarizada. Os agentes, ou melhor, os policiais rodoviários federais, estão armados até os dentes hoje em dia, né? Qualquer lugar. Não sei se isso é bom ou ruim, mas o certo é que o cargo hoje em dia não é mais um cargo de simples vistoria de rodovias, de remoção em casos de acidentes, etc. Eles hoje participam de operações muito importantes e o cargo tem sido cada vez mais especializado e mais demandado. Daí a exigência também de um perfil, essa palavra que é perigosa, né? Mas de de pessoas com mais afinidade com essa atribuição desses cargos. E o psicotécnico vem bem para essa finalidade. Mas eu vejo aqui, presidente, que pela lei o psicotécnico tem que ficar só na primeira etapa do concurso. Na segunda é curso de formação, não há previsão para avaliação continuada, avaliação psicológica continuada. E por isso mesmo, eu sou muito realmente apegado à lei, eu creio realmente, estou persuadido disso, não é? De que a lei é o melhor instrumento de convivência entre pessoas. Eu não gostaria, doutor Codevilla, de ser julgado de modo algum por um juiz que não fosse legalista, né? Na lei eu tenho a segurança da minha conduta social, eu sei o que eu posso fazer ou o que eu não posso fazer porque está previsto em lei. Se eu ficar sujeito a um juízo de alguém fora da lei, eu corro risco e eu não quero isso nem para mim nem para ninguém. Então, eu realmente tenho esse perfil mais legalista, não vejo isso como um problema nenhum.
né? O princípio da legalidade é muito decantado, e todo dia a gente cita o princípio da legalidade. Mas quando alguém fala que alguém é legalista, a pessoa já não gosta muito. É como se fosse assim uma coisa assim pejorativa. Não vejo assim, não. Todos nós gostamos exatamente de ver os nossos direitos legais assegurados, né? Porque na lei a gente tem... Aliás, o Rui Barbosa dizia, né? Fora da lei não há salvação. E não há. A lei é o melhor instrumento de convivência entre os homens, e nós temos que realmente prestigiar a sua aplicação diuturnamente. A nossa função é essa, e os recursos extraordinários, né, são previstos exatamente quando a lei não é observada, né? Precisamos trazer de volta essa ideia de que a lei é realmente um excelente critério para as relações jurídicas. Então, presidente, eu vou aqui retificar o meu entendimento, vou rever a decisão que já tomei individualmente, com base agora nesta conclusão que a turma provavelmente tomará a partir do momento que Vossa Excelência também já acenou que vai retificar o seu voto. E com isso, eu acompanho com muito prazer o voto do desembargador João Batista Gomes Moreira. Bem, eu... Então, até acaba a tua ampliada, né? Aí vai ficar. Bem, antes, sem registro antes do voto, numa sessão recente, eu ouvi severas críticas ao juiz legalista. Juiz legalista. Sim, é sempre há. Depende do lado que Vossa Excelência esteja, sempre haverá. Eu entendi que era direcionada a mim. Eu não respondi, mas eu me considero legalista, sim. Mas no sentido que Vossa Excelência está se referindo. E respeitar a lei. E respeitar a lei, seguir a lei. Mas... a lei interpretada conforme a Constituição, né? Agora a lei de processo administrativo já não diz que a administração está vinculada à lei e ao direito, né? Evidentemente que a interpretação não, é só a lei, não né? será igual para todos, cada um tem a sua. Mas... Bem, neste caso, eu também vou retificar o meu voto, porque já no julgamento anterior, que eu suspendi, adiei o julgamento, o advogado me passou o número de um precedente de minha relatoria em que eu havia concedido antecipação de tutela ao candidato, no caso, uma candidata. É o agravo de instrumento 103, 52, 19, dígito 91, 2020, 4010000, em que, apesar de ser uma decisão monocrática, mas eu deferi, em parte, o pedido de tutela de urgência para assegurar a agravante a sua reinclusão no curso de formação profissional com abono das faltas e possibilidade de reposição de aulas e realização de provas e testes eventualmente perdidos no período em que permaneceu desligada do curso. Tratava-se ali também de concurso para policial rodoviário federal, em que, durante o curso de formação, a candidata foi convocada para ser submetida à nova avaliação psicológica. Já neste julgamento que estamos realizando, o ilustre advogado citou um outro precedente de minha relatoria, este já em apelação civil 105, 92, 27, é isso, né? 92, 27, 2020, 401, 3400. Neste caso, embora eu não tenha enfrentado exatamente a questão da legalidade de nova avaliação durante o curso de formação, mas eu neguei provimento à apelação da União, uma situação
similar, com base em precedente desta turma de relatoria do desembargador federal Giraí Arão Meguerian, certo? Deste caso, desse precedente era para agente penitenciário federal. Mas eu mencionei esse precedente como fundamento para o meu voto. Naquele voto, eu citei também o edital que realmente prevê a possibilidade de submissão à nova avaliação psicológica ou avaliação complementar, como eles chamam. Mas considerei também que, naquele caso, o candidato, ao participar de novo concurso para idêntico cargo, foi declarado apto na avaliação psicológica para exercer a função de policial rodoviário federal, conforme edital número 22/2021. E, portanto, com base nesses precedentes e para manter a minha coerência com os julgamentos anteriores, eu vou retificar o meu voto e acompanhar o eminente relator. Pela ordem, doutor Jamil, só um instante. Acho que é só um pequeno equívoco, porque eu não estou conseguindo abrir o processo aqui, mas acho que o cargo do presidente que eu citei é Polícia Rodoviária Federal. Não, Vossa Excelência está interferindo no meu voto. Eu estou citando os precedentes e eu disse que o que Vossa Excelência indicou é para policial rodoviário federal. Eu só expliquei que no precedente que eu citei naquele voto, o desembargador Giraí era para agente penitenciário federal. Desculpa. Não disse que era esse o caso. Desculpa, entendi de modo equivocado. Então, retifico o voto para acompanhar o relator e, diante dessa situação, não há necessidade de colher voto dos ilustres juízes que aqui estão para compor a turma ampliada. Proclamo o resultado que a... E agora? A turma ampliada, não. Não. Diante da retificação... Após o voto do relator, por seguido pelo... Diante da retificação de votos... Ficando prejudicada. Diante da retificação de votos dos desembargadores federais Jamil Rosa de Jesus Oliveira e Daniel Paz Ribeiro, a turma, por unanimidade, deu provimento à apelação nos termos do voto do relator, ficando prejudicada a apreciação em turma ampliada na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil. Está perfeito assim? Acho que está bem claro. Obrigado, Excelência. Obrigado pela oportunidade de poder falar e alterar aí a questão do julgamento. Obrigado, bom trabalho. Boa tarde. Obrigado. Não há mais pedido de sustentação, mas eu estou sendo informado que ainda há casos a serem julgados. Eu não tenho aqui a relação. Começa pelo doutor João. O jogador João Batista parece que tem. Sem sustentação, mas tem um caso de Vossa Excelência. Relatoria de Vossa Excelência. Isso aqui. É o primeiro que está nesse nome, doutor João. Relação civil.
10.63.302/68, 2021, 4013400. Na decisão de folhas 689 e 692, foi deferido em parte pedido de antecipação de tutela para permitir a participação do autor nas demais etapas do concurso público para provimento de vagas do cargo de policial rodoviário federal, conforme edital 1 PRF 2021, em especial o curso de formação, caso a condição de portador de visão monocular seja um único óbice à sua participação. Aqui eu me recordo agora o que aconteceu, vou resumir o relatório, é que no edital previa a possibilidade de inscrição de quem tivesse visão monocular, com base na súmula do Superior Tribunal de Justiça. Foi o que fez o candidato aqui. Se inscreveu, mas aí na hora do exame médico ele foi reprovado porque tinha visão monocular. Então, e eu, no meu voto, eu entendi que houve um contrassenso, né? Se a polícia aceita, por força da súmula, o visão monocular, mas depois reprova no exame médico dizendo que ele não tem condições de exercer a atividade policial. Quem tem visão monocular não tem condições de exercer a atividade. Ele dá com uma mão, mas tira com a outra, né? Em resumo, é isso. E o meu voto, eu digo o seguinte: afastei, tem sustentação oral não, né? Afastei as mesmas alegações da União, em voto proferido na apelação número tal, transcrevo aqui um longo voto, aqueles votos que a assessoria prepara, né, colando trechos, né, parecendo uma ladainha, eu digo para ele, né. De vez em quando eu tento enxugar um pouquinho para poder resumir, mas o comodismo leva outra vez a fazer esses votos com transcrições, né. Eu concluo o seguinte: o ponto fundamental é que o edital, no subitem 514, dispõe que serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no artigo 2º da Lei Federal 13.146 de 2015, ponto e vírgula. Nas categorias discriminadas do artigo 4º do Decreto Federal 3.298 de 99, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal 5.296 de 2004, no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Federal número 12.764, de 27 de dezembro de 2012, transtorno de espectro autista, e as contempladas pelo enunciado da súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça. 2 pontos. O portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Observados os dispositivos da Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo ratificado pelo Decreto Federal 6.949 de 2009. No subitem 223, letra A, do anexo 4, consta que, aspas, são consideradas condições incapacitantes para o exercício das atribuições do cargo, aspas, acuidade visual a 6 metros, avaliação de cada olho separadamente. Acuidade visual com a melhor correção ótica, na qual serão aceitas as acuidades visuais de até 20 por 20, 1,0 em um olho e até 20 por 30, 0,66 no outro olho, ou de até 20 por 40, 0,5 em ambos os olhos. No ponto, fica clara a incompatibilidade da visão monocular com a atribuição do cargo de policial rodoviário federal. Todavia, essa regra deve ser aplicada para candidatos da ampla concorrência, dos quais se exige plena capacidade física. Esse é o dizendo já, né? E mental. Para candidato portador de visão monocular, que disputa vaga como deficiente, prevalece a súmula 377 do STJ, que já foi dito lá no edital. Foi aceito a inscrição nessa condição, né? Assim como a jurisprudência do STF e deste TRF no mesmo sentido. O candidato prosseguiu no certame e foi aprovado no curso de formação, incluída, pois, a disciplina armamento e tiro, assim como direção veicular. Por isso, eu nego o provimento à apelação e ao reexame necessário. Defiro o pedido de antecipação da tutela formulado nas contrarrazões,
para assegurar nomeação e posse imediata de acordo com a ordem de classificação. Essa questão da visão monocular, só um comentário aqui para encerrar. Ela foi discutida, ao que sei, pela primeira vez num julgamento de que participei, quando ainda era juiz federal em Goiás, e convocado para a primeira turma do tribunal, em substituição ao desembargador Plauto Ribeiro. Era um caso de auditor fiscal da Receita Federal, e a Receita, a União, não aceitava, não porque ele fosse inválido, não aceitava porque dizia que ele era igual aos outros. Ele não podia concorrer como deficiente. Só pelo fato de ter visão monocular não seria deficiente, ele seria normal. E eu sustentei naquela ocasião que o deficiente não é o inválido, o deficiente é um meio termo. Ele, embora sendo deficiente, tendo dificuldade, tendo restrições, ele não chega a ser inválido. Porque se fosse inválido, e se servidor fosse, já estaria aposentado. O inválido realmente não pode fazer concurso. O inválido para aquela função específica, né? E isso foi julgado. Inicialmente eu fiquei vencido aqui no tribunal. Depois prosseguimos discutindo. Tive a adesão da desembargadora Selene, a esse meu ponto de vista. O desembargador Ezequiel não... Eu me lembro do desembargador Ezequiel tampando um olho e tentando fazer um teste prático na hora do julgamento, né? Achava que não, que quem tem visão monocular é normal, não tem nada de concorrer com prerrogativa, né? Ou privilégio, né? Foi levado ao STJ, o ministro Félix Fischer, um caso que eu julguei, um desses casos que eu julguei, e ele encampou, tanto que foi transformado lá na súmula, essa súmula do Superior Tribunal de Justiça, 377. Foi ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Aires Brito, relator, e também encampou essa ideia, né? Eu sei que há divergências, né? Até já conversei com o desembargador Jamil a respeito dessa questão, né? Esse comentário meu não precisa registrar na taquigrafia, não, para não ter dificuldade depois. Porque trata-se aqui de um cargo de policial rodoviário, tem porte de arma, né? Usa arma no exercício da sua função, apesar de que a visão monocular não impede a pessoa de ter porte de arma. O cidadão comum, ele pode ter porte de arma. Porque o tiro que se utiliza na atividade policial não é o tiro de precisão, né? É o tiro policial, chamado tiro policial. Você calcula mais ou menos o rumo e atira. Não vai fazer mira, porque, a menos que seja alguém que esteja sequestrando o outro, né? E você precisa eliminar o sequestrador, né? Como vemos aí nos filmes, né? Mas o tiro normal, o tiro chamado tiro policial mesmo, não há necessidade, não há essa precisão. Você calcula de acordo com o nível do terreno, né? Treinamento de tiro, a gente aprende isso, né? Então não há esse problema do tiro, não a direção veicular é permitida a quem tem a visão monocular. Eu não vejo grande dificuldade. A restrição pode ser que ele não enxerga, talvez, nos 180 graus, né? Isso dificulta um pouco a sua capacidade de observação e controle da situação ambiental, né? Ali num momento de crise, né? De reação, de alguém que esteja se antepondo à ação policial. Pode acontecer, mas também, por outro lado, o deficiente é deficiente, ele não é, se ele fosse perfeito, ele não estaria concorrendo como deficiente. Então, é natural que se aceitem certas restrições ao exercício da atividade. Ele é subnormal, mas não é inválido. É o meio termo, que eu sempre sustentei, desde o início. Na Polícia Federal, eu não tenho dúvida nenhuma de aceitar alguém com visão monocular para ser policial federal, porque a Polícia Federal é mais atividade interna, de gabinete. 80% das atividades da Polícia Federal é atividade de pesquisa de informações, né? Análise de informações, expedição de passaportes, controle de tráfego nos aeroportos, né? E assim por diante. Então, há um amplo campo para poder ele ser aproveitado sem qualquer restrição.
A polícia rodoviária é mais difícil um pouco, porque a atividade é mais de campo, né? De rua, de estrada, né? Ele fica ali controlando o tráfego. Então, tem poucas atividades internas, apesar de que também há atividades internas. Atividades administrativas. Eu, por exemplo, conheço um policial rodoviário, filho de um amigo meu, que foi ser chefe do serviço disciplinar, logo de cara, né? Ele é normal, não é deficiente. Atividade interna, está até hoje em atividade interna. Estava até quando ele permaneceu. Depois ele saiu, foi ser delegado de polícia, outro concurso. Então, há também essa possibilidade, mais e menos do que na Polícia Federal, né? Já conversei com o desembargador Jamil a respeito dessa questão, né? Até que ponto o policial pode ser colocado em função compatível com a sua deficiência. É mais restrito, mas também não é impossível de haver uma adaptação, porque há um limite, né? São só para 5% de deficientes, né? Não é... Nós vemos a quantidade de deficientes aqui com ações na justiça, porque todos vêm com ação. Então, parece que é um batalhão de deficientes que está ingressando, mas não, é só 5% da corporação, né? Não pode ser mais, que normalmente acontece até 20%, a lei prevê até 20%, mas os editais normalmente prevêem só prevêem 5% só deficiente. Não altera muito, não causa tanto problema para a entidade admitir esse percentual de quem tem a visão monocular ou tem outro tipo de deficiência. Mas aqui o que eu levo mais em conta é esse aspecto formal do contrassenso entre o edital que prevê a inscrição do visão monocular e depois reprova no exame médico. Então penso que aí não tem nem lógica esse procedimento. Por isso é que eu aqui neguei provimento à apelação e reexame necessário. Então, continuo votando. Nesse caso, a divergência foi do desembargador Jamil, a quem eu passo a palavra. Presidente, eu também não tenho esse meu voto. Quero apenas dar aqui uma justificativa. Tem mais uma opinião na primeira vez. Não é a primeira vez, Abdelson, não é a primeira vez que discutimos isso, eu mantenho o meu voto, mas quero apenas fazer aqui umas considerações rápidas, né? De fato, o edital admite lá, consta a súmula 377, né? Mas não diz assim exatamente que esses portadores de visão monocular poderão ser policiais rodoviários federais. Cita aqui, eu acho que faz bem citar, porque se não coloca isso, é um auê, assim, porque vem Ministério Público, vem associação disso, vem associação daquilo, vem Defensoria Pública, estamos discutindo por que a Polícia Rodoviária Federal não está admitindo. Então, ela faz constar essa regra geral, sumular, no edital, né? E a súmula diz o quê? O portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Só que há cargos e cargos, né? Nós temos um colega, juiz federal, completamente cego. Aqui no Distrito Federal, desembargador João Batista, nos anos 80, houve um caso bem rumoroso e chegou ao Supremo Tribunal. E rumoroso no sentido de importante, e naquele momento era muito inovador e desafiador, né? Mas não foi admitido um candidato a magistrado. A taquigrafia também não precisa pegar nada, isso é só uma conversa entre colegas aqui para a gente afinar aqui a votação. E já está tudo escrito, não precisa se preocupar, viu? E foi julgado, foi denegado o pedido, julgado improcedente, enfim, o Tribunal de Justiça não o admitiu, e o Supremo manteve essa decisão, porque a cegueira naquele tempo era só uma causa de aposentadoria. Ainda né? Mas hoje já se admite, assim, a depender do cargo, que alguém nessas circunstâncias, com essa dificuldade, possa
possa exercer alguns cargos. E aqui no Distrito Federal temos um colega, juiz federal, completamente cego. Não é? Então, hoje as coisas mudaram bastante. Mas o que eu digo é que para policial e polícia ostensiva, como é a Polícia Rodoviária Federal, é preciso estar na plenitude dos sentidos, né? E como é que um policial rodoviário federal, com apenas funcionando bem apenas um olho, né, tendo apenas a visão monocular, pode participar de uma operação importante que a Polícia Federal, Rodoviária Federal hoje se engaja aí com outras polícias, policiamento de fronteira, tráfico de drogas em caminhões, e aí a minha restrição vai além da cegueira, há outras dificuldades que não indicam, né? Não indicam o candidato a ser policial rodoviário federal. Numa operação, imagine os policiais ali e alguém não tem o campo de visão completo, quem é que se sente seguro perto de um policial assim com essa dificuldade? Nós estamos falando aqui só para a polícia, não estamos falando para ser qualquer outro cargo, não. Aqui é polícia, policiamento ostensivo, armado, operações perigosas, tráfico pesado em fronteira, sobretudo, operações, às vezes, aí, movimentos nas estradas. Como é que um policial com alguma dificuldade dessa ordem pode bem exercer o cargo? Então, consta no edital, mas no exame médico, a exigência de acuidade visual impede, né, que alguém possa atender esse mínimo aqui de visão, não é? E depois, desembargador João Batista, assim, uma coisa é dirigir o automóvel, cada um dirige seu carro, com suas dificuldades, enfim, com as suas adaptações, aqueles que têm. Mas outra coisa é dirigir profissionalmente. E mais do que isso, profissionalmente e em situação... Eu vou tentar aqui falar com eles aqui. E, às vezes, em situação de urgência, de emergência... Aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Olha, o som está saindo aí. Situação de emergência, operações de risco, não é? Quando eu fiz a crítica aqui, que a Polícia Rodoviária Federal está ficando muito militarizada, e isso é um problema que adiante se vai ter que ver, porque se torna uma polícia pouco civil, né? De atendimento, fica mais armado, cheio de armas, cheio disso, daquilo, outro, com granadas, etc. Granada é por minha conta. Não sei se eles carregam ou não. Mas, de qualquer maneira, hoje um policial rodoviário, ele te intimida. Você parar no posto da Polícia Rodoviária Federal para pedir uma informação, você corre risco. O valor das multas de hoje em dia, né? Não, e porque, sabe, parou o carro ali, já começa errado, porque está parando num posto, tinha que parar mais adiante. Todos nós, não vou dizer todos, evidentemente, generalizar sempre é perigoso, mas assim, muita gente já passou por situação constrangedora. Eu me recordo uma vez que me pararam aqui, na saída de Santa Maria, me pararam lá, e eu fiquei muito aborrecido, porque, na verdade, a polícia não me parou para pedir documento, verificar. Não. Pediu para uma turma que estava pedindo dinheiro para uma beneficência qualquer. Aí eu digo, não é possível uma coisa dessa. Como é que você não para? Sujeito com um fuzil atravessado. Manda você parar, você para. Se o pessoal fosse pedir para parar para dar dinheiro, talvez eu não parasse, mas para aqueles caras eu tinha que parar. Então, é uma situação assim, que adiante isso talvez tenha que ser revisto, assim, essa excessiva militarização. Mas, de qualquer sorte, o policial não pode ser um policial com deficiência de sentidos, força física, disposição, né? Ver bem, ouvir bem, dirigir com profissionalismo, o curso de formação está aí para isso mesmo, aprender a fazer tudo isso, participar de operações importantes no combate à criminalidade, que as rodovias são veias, né, assim, usadas
as rodovias, especialmente hoje, o tráfico de contrabandos, madeiras, enfim, roubo de cargas. Olha, não está lidando com a criminalidade antiga, mas não, hoje é tudo muito pesado, o pessoal armado mesmo. Então tem que ter alguém nessas condições. Esse é, assim como eu vejo, eu me refiro aqui no meu voto, que já está nos autos, eu sempre que faço voto divergente, e nem sempre a gente faz isso a tempo e modo, mas eu gosto de lançar nos autos, e no processo de papel é intuitivo que você vai colocando ali os votos. No processo digital, isso traz alguma dificuldade, mas eu sempre peço para colocar ali como PDF, não é? Para que já fique nos autos, e o processo é uma sucessão de atos, então é bom que esteja ali. E no meu voto, eu digo também uma outra coisa que me parece, e é uma preocupação, e eu vim da primeira turma, fiquei muitos anos na primeira sessão, e a gente lida muito com remoção de servidor, e situações assim que, às vezes, você fica até assim, com pena de ver que o servidor não consegue sair do lugar. Ele está lotado numa delegacia de difícil provimento, de lotação. Mas por quê? Porque tem alguém que tem alguma deficiência ou tem alguns problemas e precisa sair antes. Então, aquelas pessoas que estão ali ficam no sacrifício. Se você já coloca um policial que não tem uma visão suficiente, você vai ter que sacrificar um colega dele nas operações ou em lotação. Nós estamos falando de visão, que é um problema que não exige o tempo todo assim aqueles cuidados. Mas há outros casos que não posso ir para lá porque eu faço tratamento no SAR, eu faço tratamento não sei onde. A gente já coloca pessoas em cargos assim que vão interferir na vida de outros servidores mais antigos. E no caso aqui, pegar um policial início de carreira, em vez de colocá-lo no campo porque ele tem dificuldades de estar ali, e já coloca ele na repartição, na administração, quer dizer, os colegas vão ficar lá com dificuldades e ele não. Então, eu tenho também essa preocupação de que o Poder Judiciário não é órgão de lotação de servidores, de servidor início de carreira, de candidatos, isso quem cuida é a administração. Se ele não pode exercer o cargo, ele vai ter que fazer um concurso para outro mais adequado às suas condições. Também me refiro aqui, e isto é importante, porque a jurisprudência, não só do tribunal, mas do Superior Tribunal de Justiça também, tem trabalhado muito com a possibilidade de remeter essa deficiência para o estágio probatório. Quer dizer, há uma deficiência, ela é identificada, mas deixa... Doutor Jamil, eu nunca... Apareceram em meus votos algumas transcrições, principalmente de voto do desembargador Girair, né? A emenda do desembargador Girair, mas nunca concordei. Apareceram por acaso, a assessoria preparava e incluía, né? Na resenha jurisprudencial, mas realmente não concordo com essa ideia de mandar para o estágio probatório. Tem que ser resolvido isso antes do estágio probatório. Ele já estará exercendo a função, ou ele tem ou não tem. Há um decreto, ou havia... Há o decreto 3.298, de 99, que ele admitia, ele é um decreto regulamentar, aliás, autônomo, né? Porque disciplina concurso público, autônomo, porque se dirige à administração, e ele remetia ao estágio probatório. Então, a jurisprudência se formou com fundamento nesse decreto, mas em 2018, 24 de setembro, portanto, há 4 anos, sobreveio o decreto 9.508, né, de 24 de 9 de 2018, revogando esse artigo 43, parágrafo 2º do decreto 3298, de 99, que admitia a verificação dessa adaptação já no estágio probatório, e revogando, né, estabeleceu que a equipe multiprofissional, ela emite o parecer no concurso, então não há mais essa possibilidade. A jurisprudência precisa ser, digamos assim, revista para esse fim. E, por fim, eu digo o seguinte, eu me louvo aqui também no meu voto,
numa decisão da ministra Carmen Lúcia, no RM 676.335, Minas Gerais, em que, versando concurso de Polícia Federal, não da Polícia Rodoviária Federal, ela admitiu aqui que, efetivamente, algumas deficiências não podem assim, habilitar um candidato ao cargo policial. Mas está no voto, não precisamos mais alongar sobre isso. E só para dizer aos colegas aqui, João Carlos e doutor Codevila, que eu também digo o seguinte, e agora eu vou encerrar só com esse exemplo. Alguns cargos precisam realmente de gente fisicamente bem preparada. Você imagina aqui um bombeiro militar que vai proceder aí a um socorro numa situação dessas, né? Não é possível que alguém ali, com uma deficiência física ou visual, não é, possa ser bombeiro militar, né? Você está colocando em risco a vida, eu nem vou dizer dele, porque ele está querendo um cargo, ele sabe dos riscos que está assumindo. Mas eu estou colocando em risco a vida das pessoas que dependem desse serviço importante, que é o serviço de salvamento, né, dos bombeiros militares. E também, imagine aqui um enfermeiro ou alguém que presta socorro no SAMU, também com dificuldades físicas, etc. Como é que vai prestar socorro num acidente aí numa rodovia ou dentro da cidade? Olha, não dá. A gente precisa perder essa preocupação, sabe? Alguns cargos você tem que ter força, disposição, os sentidos aguçados, preparados. E para outros, nem tanto, não é? Nós aqui, falo só de mim, não falo de ninguém. Eu já tenho 65 anos, vou fazer 66. Ainda dá para ser juiz, mas não daria para ser um policial, né? Convenhamos. Não dá, né? Não dá, não tem mais condição física para esse tipo de atividade. Então, há um tempo para cada coisa, e há um tempo e condição. Jogador de tênis tem, sim. Mas outro dia eu caí e me machuquei. Olha o risco que eu corro sozinho. Eu ainda me machuquei, né? Mas, desembargador Daniel, desembargador João, juiz João Carlos e Francisco de Vila, esse é o meu posicionamento, assim, às vezes falo com alguma veemência, mas é porque a gente não precisa, eu acho, né, que a gente não precisava ter essas preocupações. Cargos com todas as possibilidades de ocupação por pessoas com alguma deficiência. Há outros que a gente não pode de jeito nenhum admitir, porque senão a gente está colocando em risco a vida de pessoas. E é por isso que eu nego o provimento ou dou provimento? Qual é o voto do... É que é tanta... Então eu nego o provimento, eu divido do relator. Desculpa. A senhora já dá provimento, né? Então eu dou provimento ao recurso. É isso. Desculpa, eu estava com o microfone desligado. Com vota juiz federal João Carlos Maier Soares. Excelência, eu vou acompanhar o relator, né? Eu aproveitei para fazer uma nova pesquisa na jurisprudência do STJ, porque esse assunto é tão recorrente, né? Se não haveria algum julgado mais recente, né? Que estivesse apreciando essa questão, né? E eu encontrei um agora, né? Já aplicando a súmula como decisão monocrática, exatamente porque considerou como sendo caso de aplicação da súmula, né? E estou até pegando aqui o agravo em recurso especial, relator ministro Herman Benjamin, o número é 205-2540-DF. O cargo ali era escrivão. Você pode repetir o número, por favor? Não interessa. Qual é o número? Deixa eu até abrir aqui, só um segundo aqui. Eu abri várias páginas aqui, eu quero ver a direita aqui para... Só um segundo aqui.
Perdi aqui, peraí. Muita página aberta. Só causa confusão. Tá. É o ARESP 2052-540. Obrigado. Relator Herman Benjamin, publicação agora de 1/8/2022. E o acórdão recorrido era exatamente concurso público para cargo de escrivão da Polícia Federal. Visão monocular, deficiência visual caracterizada, concorrência às vagas reservadas aos portadores de deficiência física, possibilidade, né? E aí foi mantido esse acórdão, né? E foi mantido exatamente com base na súmula 377, né? E aí no voto, no caso decisão monocrática, e aí está dito aqui, quanto à exclusão da impetrante em relação dos aprovados no concurso público, não merece a decisão na instância de origem, pois proferida no mesmo sentido da jurisprudência consolidada, no sentido de que o candidato aprovado em vaga destinada a portadores de deficiência física seja submetido a exame de sua compatibilidade com as atividades do cargo apenas durante o estágio probatório. Então, está mantendo aquela jurisprudência de aferir, e é citado um caso que todo mundo já conhece, que é um caso de 2019, né, em que o relator também é o ministro Herman Benjamin, que ele diz que essa questão da impossibilidade, né, quer dizer, da deficiência de gerar ou não a incapacidade para o exercício do cargo, depende de um exame médico, né, realizado durante o estágio probatório, por uma equipe multidisciplinar, né? E aí é citado aqui, o precedente aqui é o RESP 1777-802, né? Que diz ali, no caso era agente penitenciário federal, né? Mesma coisa, visão monocular, e aí dizendo o seguinte, né? É que a obrigatoriedade do poder público de assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos, exame de compatibilidade que deve ocorrer durante o estágio probatório por equipe multiprofissional, né? Exatamente para dizer se, embora a pessoa se enquadre naquela situação, né, se ela efetivamente, né, tem ou não condições de exercer o cargo, né? Que pode acontecer numa situação ou outra que a pessoa demonstre algum tipo de inaptidão específica, né, que leve aí a esse tipo de vedação. O que se busca afastar é pela simples constatação, né, em exame médico, de que a pessoa tem aquela deficiência, que isso já seja um fator de exclusão que a impeça de ter a sua situação em concreto avaliada por equipe multidisciplinar, né, a partir dessa perspectiva que cabe ao poder público assegurar as condições necessárias ao deficiente do exercício de cargo público, né? E não diferencia, né, para esse efeito, a aplicação da súmula, né, por exemplo, a categoria policial. Então, por haver encontrado aí, né, esse julgado do STJ, eu vou acompanhar o relator, né, com essas considerações, aplicando aí, né, o que o STJ, né, nesse precedente, entende ser uma jurisprudência consolidada. Muito obrigado. Voto ao juiz Francisco Codevila. Presidente, não tivemos hoje nenhum caso fácil, né? Simples, assim, né? Por isso que veio aqui para dissipar a divergência, né? E esse é mais um deles, né? As ponderações do desembargador Jamil são absolutamente justificadas, né? Sobre a necessidade de um grau, né, de rigidez física
especificamente em relação aos que irão atuar na atividade policial, né? Contudo, uma ponderação do desembargador João Batista me chamou a atenção, que é a questão do percentual dos 5%, né? O ideal é que todos tenham, né, toda a qualificação, os quesitos que Vossa Excelência, né, desembargador Jamil, relacionou aqui. Mas me parece que há um espaço para receber também na Polícia Federal, e aqui eu vou me louvar também da experiência do desembargador João Batista, se não me engano, delegado e agente também da Polícia Federal, correto, desembargador? Né? Exerceu ambos os cargos, né? Então, tem uma experiência pessoal em relação a isso. Me parece que há... Na minha época não se admitia. Não admitia. Vamos considerar, então, que evoluiu-se. Quem tivesse prisão monocular era aposentado. Nem readaptação tinha. Nem readaptação tinha. A função policial, não. Pois é. Então, me parece que há uma margem, né, para receber pessoas com visão monocular, ainda dentro dos quadros da polícia, porque há, como Vossa Excelência disse, desembargador João, várias atividades burocráticas, né, que são desempenhadas, né? Então, com base especificamente nesse argumento, né, mas também realçando toda a argumentação do desembargador Jamil, eu vou acompanhar Vossa Excelência, desembargador João Batista. Só não me recordo agora se é dando provimento ou negando provimento. Negando provimento à apelação. Negando, então, provimento. Obrigado. Da União. Proclama o resultado, a sexta turma. A forma do artigo 942 do Código de Processo Civil. Por maioria vencida, o desembargador federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira negou o provimento à apelação e ao reexame necessário nos termos do voto do relator. Tem mais um? Tem mais um, doutor Ailton e doutor Jamil. Essa hoje foi. Excelências, só uma questão pela ordem. Quem está falando? José da Silva Moura Neto, eu sustentei agora há pouco aí para vocês relacionados à avaliação complementar. E ao que parece, Vossas Excelências julgaram um caso análogo, doutor, de forma unânime. Doutor, aquele caso de minha relatoria está adiado. Eu vou trazer na próxima sessão. Perfeito, obrigado, Vossa Excelência. Era só para entender, porque era um caso igual, e foi 3-0. Obrigado. Boa noite. Prosseguindo, passo a palavra ao doutor Ailton. Senhor presidente, é o processo 4637882-2010. Trata-se de remessa oficial e apelação interposta pela União, em face de sentença que julgou parcialmente procedente dos embargos de execução. Argumento o apelante em preliminar a ausência de interesse processual, na medida em que o embargado teve seu pedido administrativo deferido da condição de anistiado político. Na verdade, senhor presidente, essa é uma discussão que em remessa oficial eu acolhi seguir a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, segundo a qual nesse processo dessa natureza, né, na verdade são os embargos à execução de uma execução de título executivo extrajudicial, né? E aí, segundo a jurisprudência do STJ, o reconhecimento não há reconhecimento quanto à liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação de pagar, né? Porque só transcrevendo, citando aqui a ponto específico, de que a portaria que concede a anistia política, ela não está caracterizada como título executivo extrajudicial. Então, essa é a questão central. Então, em razão disso, eu acolhi a remessa oficial para dar provimento, para extinguir o processo de execução, né? Por não configurar título executivo extrajudicial, no que foi acompanhado por
Vossa Excelência, o desembargador Daniel Paes Ribeiro, e divergiu, na ocasião, o desembargador João Batista. Então, esse breve relatório, seu presidente, e do que foi julgado até aqui, né? Certo. Bem, o processo só veio a esta turma porque o desembargador João Batista, ao divergir, deu parcial provimento à apelação. Por isso, a apelação é a remessa oficial para admitir a conversão da ação de execução em ação monitória. Por isso veio a esta turma ampliada. Eu mantenho meu voto acompanhando o relator, desembargador João Batista. Eu também, senhor presidente. Passo a palavra, então, ao juiz federal João Carlos Maier Soares. Excelência, só para entender o motivo da divergência, eu não captei aí bem. É que o relator... Se me permite, senhor presidente, só para esclarecer esse ponto, a divergência, na verdade, porque o exequente ele pediu sucessivamente o recebimento da execução como monitória, como ação monitória. Aí, nesse caso, eu segui precedentes desta corte que não admite essa possibilidade, né, de conversão de execução em ação monitória. Só Já isso. entendi. Eu vou acompanhar o relator, eu tenho o mesmo posicionamento no sentido de que não é possível a adaptação de procedimentos distintos, né? Eles são inconciliáveis. Não é uma simples emenda de petição inicial, na verdade é um outro procedimento completamente distinto, né? E não é possível aproveitar um em detrimento do outro, porque, na verdade, você estará, na verdade, propondo outra coisa, né? Então, eu acompanho. Um voto, juiz Francisco Codevila. Presidente, eu vou acompanhar também o relator, pedindo vênia ao desembargador João Batista. Proclamo o resultado da sexta turma, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil. Por maioria, deu provimento à remessa oficial para extinguir o processo de execução, nos termos do voto do relator, vencido em parte o desembargador federal João Batista Moreira, que dava parcial provimento à apelação e a remessa oficial para admitir a conversão da ação de execução em ação monitória. Mais algum? Desembargador Jamil, palavra. Presidente, eu tenho aqui embargo de declaração em um único caso. Aqui, o concursamento da Polícia Rodoviária Federal e o candidato se declarou, se inscreveu como pessoa com deficiência, mas a União e o Sebrasp disseram que ele não era deficiente, não, ele poderia concorrer pela concorrência geral, né? E aí, tivemos aqui uma divergência em turma, eu retifiquei o meu voto e ficou vencido apenas o Dr. Roberto Carlos, que substituía na ocasião o desembargador João Batista, e que por isso ele não poderia retificar o voto. Mas eu estou rejeitando aqui os embargos de declaração porque o que a turma decidiu, está aí no item 3 da ementa, é que a administração, após a avaliação médica, classificou o apelado como não portador de deficiência e, por isso mesmo, entendeu que ele poderia competir na ampla concorrência. A perícia médica judicial concluiu ser o apelante portador de deficiência. Então, aí eu digo, tudo se resume, portanto, à avaliação da prova no contexto e para o fim ao qual se pretende valer essa condição de PCD, ou seja, para participação no certame nessa condição, sem ainda, e não era a discussão, se fixar se essa deficiência é ou não impeditiva para o exercício do cargo de policial rodoviário federal. Portanto, só é para concorrer, se inscrever e fazer as provas. Depois, no exame médico, é que se saberá, e talvez haja até uma prejudicialidade em relação à perícia, né? É que se saberá se ele tem ou não condições de exercer o cargo se passar. Mas aqui eu estou rejeitando os embargos porque a condição de PCD era tão somente para participar do concurso e não ainda para eventual
assunção ao cargo e nem está aqui ainda naquela fase de avaliação médica em que isso se poderia se fazer ali, enfim, se colocar como um problema para ele. É só competir ainda como PCD. Eu estou, portanto, rejeitando os embargos de declaração, mantendo, portanto, no concurso até que uma outra ordem se... Eu acompanho. Desembargador João Batista. O desembargo de declaração. Relator. Juiz João Carlos. O relator. Juiz Francisco Codevila. A turma, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Mais algum? Nada mais havendo, agradeço a participação dos eminentes juízes João Carlos Maier Soares, Francisco Renato Codevila, também a presença da doutora Michele Rangel, representante Michele. Obrigada. E declaro encerrada a sessão, desejando uma boa noite a todos. Muito obrigado a todos. É sempre um prazer de participar da sexta turma. Boa noite. Boa noite para Michele, para João Carlos e aos colegas Daniel e João Batista, Vanessa e, enfim, aos servidores todos. Esse julgamento sobre justiça, se quiser renovar a apresentação, coloca à disposição para vir novamente.